apoio de todo mundo que também teve isso comigo, tá? Eu queria agradecer isso também. E que queria apresentar aqui algo sobre mim, algo que seja assim pessoal pra mim. Ele começa com quem sou eu, né? Que eu sou a Melissa, tenho 14 anos e desde meus 5 anos eu adorava fazer personagenzinhos e desenhos assim. E era algo assim que eu achava incrível, coisas assim coloridas assim. Mesmo não gostando tanto de pintar, mas eu achava isso incrível. E desde então eu gostava muito de fazer isso, só que eu nunca tive exatamente esse estudo na arte. Eu nunca tive essa. Como é que seria então se eu fosse de fato estudar sobre como é que seria aprofundar essa matéria e evoluir, aprimorar isso? E daí a minha trajetória foi o quê? Em 2022, minha mãe ela pensou no quê? Em fazer um curso pra mim, algo assim que ela viu o quanto interessado eu tinha nesse negócio e ela achava isso um talento incrível até. Então, daí foi quando eu fiquei nervosa no começo, de fato, né? Não foi aquela coisa assim, nossa, eu vou ir pra uma escola? Foi isso. Eu fui pra uma escola e nessas aulas mudou bastante a minha visão, enxergar a arte de forma que a gente fazia atividades diferentes, com materiais diferentes, assim. Tinha atividades que eram um pouquinho mais demoradas, outras que eram mais rápidas e assim variando, né? E alguns materiais que era como, vou dizer assim, materiais como giz oleoso, aquarela, pico de pena, grafite, lápis de cor e entre outros, que são vários materiais assim como várias atividades assim, né? Perspectiva, teoria das cores, anatomia humana e assim como também anatomia animal, criação luz e sombra. E desde então eu desenvolvi a minha atividade principal, né? Que seria desenhar o cartoon. Bem, o cartoon, essa palavra vem de origem britânica e ela, no começo assim, no caso, o significado em si seria estudo e esboço. Porque antes no começo era só isso, eram vários rascunhos de formas com características bem marcantes, né, e coisas bem simplificadas. E isso foi inventado na Idade Média. Foi inventado na Idade Média assim, foi em tapeçarias e coisas assim, em vidros, eles pintavam assim, obra de arte. Era assim no começo, e no século XIX, a arte em si, essa arte assim, foi desenvolvida para desenhos assim, com significado engraçado e humorístico, que umas tirinhas simples no caso, e eram críticas também com a sociedade, isso também era assim, essa é a graça do negócio assim. Aí pro século XX, elas se tornaram animações e desenhos em 2D, de formas que podia animar e evoluiu bastante com o tempo. Bem, agora eu vou falar do artista que eu me inspirei, que é o Maurício de Souza. Ele nasceu em Santa Isabel, dia 27 de outubro de 1935. Ele é um dos principais artistas conhecidos aqui, brasileiro ainda. Ele é conhecido por muita gente por sua principal obra, Turma da Mônica. Ele começou a fazer esse tipo de arte porque esse interesse dele foi desperto assim também, entendeu? E ele inventou mais de 200 personagens, de fato ele inventou mais de 200 personagens, só uma história assim. Eu acho isso também incrível, caraca, quantos personagens, né? E também ele tem mais de 60 anos de carreira, a carreira profissional dele é bem longa até, e bem aventurada. E assim, o artista, no caso, ele diz que, de fato, quando ele se despertou interesse, foi quando ele era pequeno e ele viu uma revista jogada no lixo, assim, sabe? Que não tinha capa. Pra pegar, ele pegou e viu, por causa que o que chamou mais atenção foi essas histórias brilhantes aqui, que é essa revista aqui, do Guri. Esse interesse assim foi por essas coisas vibrantes e simples e coloridas, uma coisa assim.
carreira, ele queria viver de fato profissionalmente em desenho. Ele queria de fato fazer isso. E para isso não foi tão fácil, pois é, porque em 1954 ele decidiu procurar um emprego para poder ter isso. Mas ele não teve outra opção e teve uma vaga de repórter na Folha da Manhã. E daí, trabalhando lá por 5 anos, assim, fazendo só umas ilustrações e coisas assim para jornal e revistas, com o tempo a arte dele foi aprovada com a sua primeira tirinha em 1959. Foi aprovada ali. 18 de julho, tá certo. 18 de julho de 1959 foi aprovada a sua primeira história em quadrinho, que tinha a primeira aparição, que é a do Bidu, que é um cachorrinho azul, que é um dos primeiros personagens que ele criou, assim como o Franjinha, que também é o dono do Bidu, que foi aí que ele teve esses dois primeiros personagens que começaram. E aí depois, em 1960, teve a primeira aparição também do Cebolinha. Foi quando esse personagem foi criado para ter mais personagens assim, né? Porque só tinha 2, então ele quis fazer mais e mais. E depois, quando em 3 de março de 1963, foi quando apareceu a personagem Mônica, que foi inspirada na filha dele, que ele também tinha uma filha chamada Mônica, assim. E como ele só tinha personagens masculinos, ele decidiu criar uma garota, que seria essa tal menina. Por causa que era algo assim que pra ele era algo profundo, algo assim pra ter mais desenvolvimento em suas histórias e ter mais coisas do tipo. Aqui temos umas coisas assim de como é que era a arte dele, que assim, como foi a evolução com o tempo. E as principais características das suas obras são as historinhas de quadrinhos, o humor e ironia, a literatura infantil, o foco nas relações interpessoais, temas do cotidiano infantil, personagens com características bem marcadas, valorização da amizade, elementos da cultura brasileira, representatividade e diversidade dos personagens, neutralidade política em benefício do entretenimento, temas universais, metalinguagem, lirismo e apelo visual. É uma das principais coisas que tem na coisa, e assim como nos desenhos das tirinhas em si. E agora eu vou mostrar os meus desenhos. Aqui temos esse do gatinho, que eu fiz com o bico de pena. Foi ano passado. Se eu não me engano, acho que tá aqui, se eu consigo achar. Eu fiz, foi uma das primeiras vezes quando eu fui fazer a arte com o bico de pena. E, bem, obviamente não deu tanto certo, né, com as manchas assim, mas ainda assim, foi uma das experiências assim, bem incríveis, assim, e foi daí que também tive bastante interesse em usar esse tipo de arte com o bico de pena. Também temos esse desenho que é um estudo né, de expressões para saber como é que é. Aqui eu não sei se tem. Aqui agora eu não sei se tem mesmo. Porém também tem esse daqui, ó. Que é uma das histórias em quadrinhos que também eu fui fazer. Não sei se dá pra ver aqui, mas é um desses assim que eu tenho também. E... bem, esse daqui quando eu fui fazer foi algo assim com um tempo, assim. Você tinha que fazer em determinado tempo e você tinha que fazer assim, rápido, ó. Aí tinha que fazer assim e ficou essa coisa aí. Aqui temos esse que é uma estação de trem, que é treinar a perspectiva, né, do aluno, que eu tenho aqui, que é assim, o desenho, no caso, foi feito a lápis grafite e a caneta para contornar. Foi usada isso e esfumar para esfumar o grafite em si, para não ficar tão marcante.